Olá pessoal, eu sou Tito Cavalcante e este é o projeto Um Conto por Semana, um espaço onde postamos contos inspiradores que podem nos ajudar a iniciar o dia com clareza de propósito e perspectiva positiva. Como nosso propósito maior é promover reflexão, estamos postando oportunamente um episódio especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Este não é um conto, mas um breve apanhado do papel das mulheres na história da humanidade. Como falamos, neste episódio especial, celebramos e refletimos sobre a trajetória das mulheres ao longo da história da humanidade. No transcurso dos séculos, as mulheres desempenharam papéis essenciais em todas as áreas da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento da cultura, da ciência, da política e da economia. No entanto, sua participação foi frequentemente marginalizada e sua luta por igualdade, respeito e liberdade continua até hoje. Este episódio é dedicado a reconhecer as conquistas, os desafios e as lutas das mulheres em diversos períodos da história. Ao contar suas histórias, buscamos não apenas valorizar suas contribuições, mas também reforçar a importância da igualdade de gênero para o progresso contínuo da sociedade humana. Hoje celebramos as mulheres que moldaram o passado e as que continuam a transformar o presente, trazendo à tona a vitalidade e a força que elas representam em todos os aspectos da vida. O papel das mulheres na história da humanidade. A história da humanidade é, muitas vezes, contada sob a perspectiva masculina, mas as mulheres desempenharam papéis cruciais em todos os aspectos da sociedade, desde a pré-história até os tempos modernos. Embora tenham sido frequentemente marginalizadas ou subestimadas, as mulheres sempre estiveram presentes em todas as esferas da vida, desde a vida familiar até as grandes esferas políticas, científicas e culturais. Sua trajetória é marcada por luta constante em busca de reconhecimento, igualdade e liberdade. As primeiras civilizações e o papel das mulheres. Na pré-história, as mulheres desempenhavam papéis fundamentais nas sociedades tribais e de caçadores-coletores. Elas eram responsáveis por grande parte da coleta de alimentos e, em muitas culturas, também tinham papéis de liderança. Nas primeiras civilizações, como as do Egito Antigo, da Mesopotâmia, da Grécia e de Roma, as mulheres eram vistas de forma diferente, dependendo da cultura. No Egito Antigo, as mulheres podiam acessar a altos cargos, como algumas, como Cleópatra, governando como rainha. Na Mesopotâmia, embora as mulheres estivessem muitas vezes subordinadas aos homens, algumas conseguiam alcançar status através do casamento ou de posições religiosas, como as sacerdotisas. Na Grécia Antiga, as mulheres eram, em sua maioria, relegadas ao espaço doméstico, mas algumas, como as poetisas Safo e Faenarete, alcançaram reconhecimento, a subordinação e os desafios sociais. Durante a Idade Média, o papel das mulheres foi fortemente condicionado pelas normas religiosas e patriarcais. A Igreja Católica, por exemplo, determinava que as mulheres eram inferiores aos homens, o que limitava suas oportunidades de educação e participação pública. Porém, havia exceções notáveis. Mulheres como Hildegarda de Bingen, uma abadesa, mística e escritora, se destacaram por sua contribuição intelectual, especialmente em teologia e medicina. Na Europa medieval, muitas mulheres se destacaram em áreas de atuação como a literatura, a arte e a ciência, ainda que muitas vezes suas realizações fossem minimizadas ou atribuídas a homens. No entanto, o controle sobre suas vidas, incluindo direitos sobre propriedade e a possibilidade de educação formal, era escasso. Renascimento e Iluminismo, desafios e avanços. O Renascimento trouxe uma maior valorização do conhecimento e da cultura, mas, para as mulheres, isso significava uma luta constante por acesso à educação e oportunidades profissionais. No entanto, algumas mulheres, como a escritora e filósofa Christine de Pizan, começaram a questionar as normas de seu tempo e a escrever sobre a posição das mulheres na sociedade. O Iluminismo no século XVIII abriu novos caminhos para as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade,
mas a aplicabilidade desses princípios para as mulheres era questionável. No entanto, figuras como Mary Wollstonecraft, com sua obra Uma Reivindicação dos Direitos da Mulher, de 1792, desafiaram as ideias prevalentes sobre a educação das mulheres e a sua igualdade com os homens. Ela defendia que as mulheres eram plenamente capazes de razão e, portanto, deveriam ter acesso à educação e à participação ativa na sociedade. Século XIX e XX. A luta pelos direitos das mulheres. O século XIX foi marcado pelos movimentos sufragistas, que lutou pelo direito das mulheres ao voto. Esse movimento começou a ganhar força no final do século XVIII, mas foi no século XIX que as mulheres conseguiram visibilidade e apoio para sua causa. Ativistas como Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton e Emmeline Pankhurst desafiaram as normas sociais e políticas, organizando manifestações e escrevendo sobre as injustiças que enfrentavam. Em muitos países, as mulheres conquistaram o direito ao voto no início do século XX. Nos Estados Unidos, o movimento culminou com a 19ª Emenda, em 1920, enquanto no Reino Unido as mulheres conquistaram esse direito em 1918. Embora inicialmente restrito àquelas com mais de 30 anos e posteriormente estendida a todas as mulheres em 1928. Durante as duas guerras mundiais, as mulheres desempenharam papéis cruciais, assumindo postos de trabalho que antes eram exclusivamente masculinos, enquanto muitos homens estavam no fronte. As mulheres trabalhavam em fábricas, desempenhavam funções administrativas e até se voluntariaram para cuidar dos feridos. Este período evidenciou a capacidade das mulheres de se adaptar e contribuir significativamente para a sociedade. O feminismo e a revolução social do século XX. O século XX foi uma era de grandes transformações sociais e políticas, com o feminismo alcançando novas dimensões. O movimento feminista foi marcado por várias ondas de luta por direitos iguais, acesso à educação, trabalho e saúde. A segunda onda do feminismo, que começou nas décadas de 1960 e 1970, teve como ícone figuras como Simone de Beauvoir, com sua obra O Segundo Sexo, que abordou a opressão das mulheres e a construção social da feminilidade. A luta das mulheres por igualdade no trabalho e na política foi um tema central, com muitas mulheres se destacando em campos antes dominados por homens. Em 1971, a ativista e filósofa Betty Friedan escreveu A Mística Feminina, que ajudou a desmantelar os estereótipos de gênero e promover a ideia de que as mulheres podiam e deveriam buscar a realização além dos papéis tradicionais de esposa e mãe. Durante o século XX, mulheres também alcançaram grandes feitos em diversas áreas, como na ciência, com figuras como Marie Curie, nas artes, como Frida Kahlo, e na política, como Margaret Thatcher, Indira Gandhi e Golda Meir, que governaram como primeiras ministras em seus respectivos países. No Brasil, destacam-se mulheres como Carmen Miranda, que se tornou um ícone internacional nas artes, especialmente na música e no cinema. Nízia Floresta, uma das pioneiras na luta pelos direitos das mulheres e pela educação. Berta Lutz, ativista e uma das principais líderes do movimento sufragista no país. E Dilma Rousseff, que fez história como a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil. Essas mulheres, entre tantas outras, contribuíram imensamente para as transformações sociais e políticas de seus tempos, tanto no Brasil quanto no mundo. O século XXI. Desafios e conquistas contínuas. Nos dias atuais, as mulheres continuam a lutar por igualdade em diversas frentes. Embora tenham conquistado muitos direitos ao longo dos séculos, ainda enfrentam desigualdades salariais, violência doméstica e questões relacionadas à reprodução e ao controle sobre seus corpos. O movimento #MeToo, iniciado em 2017, colocou em evidência os abusos de poder e as desigualdades de gênero, denunciando as dificuldades enfrentadas pelas mulheres
especialmente no mundo do trabalho. Entretanto, muitas mulheres continuam a alcançar novos patamares. Elas estão se destacando em ciência, política, esportes, entretenimento e negócios, desafiando estereótipos e provando que sua contribuição é vital para o desenvolvimento humano. O papel das mulheres na história da humanidade é vasto, complexo e multifacetado. Ao longo dos séculos, elas foram tanto protagonistas como vítimas de um sistema patriarcal dominante. Contudo, o século XX e o início do século XXI trouxeram transformações significativas. A luta das mulheres por igualdade, direitos e liberdade continua e, apesar de muitos obstáculos, suas conquistas têm moldado e continuarão a moldar o futuro da humanidade. O movimento feminista, em todas as suas ondas, revelou que as mulheres não são apenas parceiras na construção da sociedade, mas também líderes e pensadoras essenciais para o progresso social e humano. Ao celebrarmos o Dia Internacional da Mulher, é importante refletirmos sobre o longo caminho percorrido pelas mulheres e a importância de suas contribuições em todos os aspectos da sociedade, de figuras históricas que desafiaram as normas de seus tempos, a líderes contemporâneas que continuam a lutar por igualdade e justiça. O papel das mulheres tem sido fundamental na construção da nossa história e no contínuo avanço da humanidade. Hoje, não apenas comemoramos as conquistas das mulheres, mas também reconhecemos os desafios que ainda persistem. A luta por equidade, liberdade e respeito continua, e cada conquista abre portas para novas possibilidades. Que possamos, todos os dias, refletir sobre a importância de celebrar e fortalecer a presença feminina em todos os espaços, promovendo um mundo mais justo e igualitário. Este episódio especial, embora não seja um conto, é um convite à reflexão sobre o papel essencial das mulheres e um lembrete de que o progresso social é uma responsabilidade de todos, que o legado das mulheres inspiradoras que marcaram a história e aquelas que continuam a transformá-la sirvam de exemplo e motivação para todos nós.